Em uma reunião sobre produto, quantas pessoas têm opinião sobre UX? Aposto que você vai dizer que todas. Acertei? Sabia. Quantas entendem realmente de UX? Uma, se você tiver sorte, né? Então, eu acho que o botão azul deveria ser verde, a interface está confusa, minha mãe não entenderia isso facilmente, parece muito com concorrente X, falta personalidade visual. Eu aposto que você já ouviu, cansou de ouvir isso nas suas reuniões de produto, uma apresentação de um design de interface, etc. Né? Então, é aquela questão: o CEO opina, o CFO opina, o estagiário opina, o porteiro opina, todo mundo virou especialista em experiência de uma hora para outra. E você, PM, no meio desse fogo cruzado, tentando mediar a democracia da ignorância, evitando decisões de produto com base em uma enquete de popularidade? Né? Algumas reuniões, inclusive, acabam se transformando numa enquete de popularidade de fato. Né? Então, uma história aqui ilustrativa baseada em fatos reais, né? Uma reunião de review de design para um app de gestão financeira, tá? Na sala PM, designer, CTO, head de marketing, tech lead, head de vendas. E aí o designer apresenta a interface limpa, funcional, né, com base em pesquisas, em estudos. E aí 30 segundos de silêncio, né? Aí começa o massacre. O CTO, muito simples, não parece premium. O marketing, cadê a nossa identidade visual? Está sem apelo da nossa identidade, eu não estou nos enxergando aí nesse design. Vendas, cliente corporativo não vai levar isso a sério e o desenvolvedor, este carrossel vai ser complicado de implementar. Bom, uma hora depois, interface totalmente diferente, né? Ali de acordo as opiniões, 3 cores extras, 2 carrosséis, logo maior, mais textos explicativos, menu com 8 opções ao invés de 4, enfim, totalmente diferente, né? E aí o designer saiu da reunião visivelmente frustrado, né? PM no meio tentando agradar todo mundo e o resultado 3 meses depois, app confuso, conversão baixa, usuários reclamando que está difícil de usar. Mas aí já era tarde demais, né? Porque o time todo havia colaborado, né, na criação de um produto que ninguém conseguia usar direito. Ou seja, a democracia ela é linda na política, mas terrível no design, né? Porque toda empresa vira tribunal de UX. E por que isso mata produtos? Precisamos conversar melhor sobre isso, né? Eu acho que com um dos primeiros, acho que o primeiro ponto aqui confundem gosto pessoal com expertise e experiência. Ah, eu não gosto dessa cor, isso não vai funcionar para o usuário. Ou seja, sua preferência estética não é um dado de UX Research. Então, isso tem que ficar bem claro. Inclusive, uma das frases que eu abomino quando vai se discutir qualquer decisão de produto, né, e principalmente quando isso envolve interfaces, quando isso envolve experiência, desenho de jornada e etc., é falar, eu gosto, eu gosto gostei desse material, gostei dessa proposta e etc. Porque eu sempre, quando eu me pego falando eu gosto, eu sempre me corrijo imediatamente dizendo, bom, não é uma questão de gosto, é uma questão que para mim faz sentido dessa forma. Então, acho que essa questão de gostar ou não gostar, pouco importa. A questão faz sentido? Está aderente ao que a gente analisou? Está aderente ao que os dados indicam? Está aderente ao que o mercado está indicando, projetando? Está aderente aos bens que a gente... Enfim, né? Está aderente ao nosso discovery? Está aderente às nossas pesquisas? Então, não é uma questão de gosto. Isso eu acho que a gente tem que começar também a tirar do nosso vocabulário esse tipo de situação, esse tipo de palavra, né? Segundo, democratizar opinião sobre design é como democratizar opinião sobre cirurgia. Todo mundo tem corpo, nem todo mundo pode operar, né? Então, todo mundo usa apps, nem todo mundo entende princípios de usabilidade, simples assim, né? Terceiro ponto, a síndrome do hipo, né? Aquela do quem ganha mais, a opinião de quem ganha mais, né? Então, o diretor não gosta, então muda tudo. Não porque há dados, mas porque
existe uma hierarquia corporativa que contaminou o processo criativo. Isso acontece demais, né, gente? Eu não estou falando nenhuma inverdade aqui. Quarto ponto, confundir familiaridade com qualidade. Então, ouvir de um usuário, isso parece com o Instagram, não é crítica construtiva. O Instagram funciona para Instagram, não para o seu produto B2B de gestão financeira, sabe? O quinto ponto, aí vem o quinto ponto, que é design por comitê, né? Sempre converge para algo medíocre, né? Porque cada pessoa puxa para um lado, o resultado final não agrada ninguém completamente, mas desagrada a todos um pouco. Então, assim, é bem complicado. Sexto ponto, ausência de critérios objetivos, né? Então, sei lá, sem uma North Star de UX, digamos assim, toda opinião tem peso igual. Então, reduzir fricção versus adicionar mais opções, sabe? Sem métrica clara, vira um debate filosófico aí infinito, sabe? Então, a gente precisa interiorizar, de fato, que toda decisão de produto deve ser baseada em dados, pesquisa, contexto, projeções, expertise e etc. Né? Então, dito tudo isso, como é que a gente protege as decisões de UX, né, dessa democracia destrutiva? Né? Então, eu tenho aqui, vou trazer 7 estratégias que vão contra a cultura brasileira de que todo mundo opina, né? Todo mundo, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Indo mais aí nessa linha. 7 estratégias. A primeira é estabeleça, e aí, de novo, né, gente? Vamos analisar criticamente e com base, adota com base na sua realidade, tá bom? Então, a primeira estratégia que eu trago é estabeleça uma hierarquia de opinião. UX Researcher e Designer tem veto, PM tem voto de qualidade e direcionamento, né? E o resto da sala tem direito à pergunta, não à decisão. É óbvio que a gente vai ouvir, porque a gente precisa ouvir as pessoas, ouvir outros stakeholders, porque eles têm outros pontos de vista que, de repente, fugiram de tudo que a gente mapeou, está fora do nosso radar e, às vezes, são super úteis, super relevantes, né? E eu arrisco a dizer que bastantes vezes tem essa relevância, tem esse peso realmente, mas a gente precisa ouvir com parcimônia, com cuidado, entender realmente, não simplesmente digerir e mudar tudo, sabe? Segunda estratégia, crie linguagem comum sobre o X. Então, sei lá, roda no início de um projeto, roda um workshop de 2 horas, né, falando sobre o que é usabilidade, o que é acessibilidade, o que é design visual e etc. Coloca todo mundo na mesma página e parte desse mesmo ponto, pelo menos de conhecimentos mais conceituais, para que o pessoal entenda o que está por trás. Eu normalmente, inclusive pegando o gancho dessa estratégia, eu normalmente, quando eu sempre oriento os meus designers que toda proposta que eles forem trabalhar, que eles forem apresentar, que eles tenham uma defesa criativa atrelado, né? Que as coisas não estão ali porque o verde combina com o rosa, né? Não, estão ali porque tem um sentido, fazem sentido aquilo, aquelas coisas ressoam de determinada forma nos usuários, através de testes, de validações e etc. Então, trazer uma defesa criativa e técnica, né? Comportamental, por que aquelas escolhas, por que aquela proposta está daquele jeito. Então, isso eu sempre peço aos meus designers que eles tragam esse tipo de material, né? Esse tipo de informação nas propostas. Terceira estratégia, transforme opiniões em hipóteses testáveis. Então, acho que botão deveria ser maior, né? Vira uma hipótese de botão maior vai aumentar a conversão. Sei lá, um exemplo aleatório. Aí você testa. Então, os dados, eles são superiores à opinião sempre, né? Documente decisões de design com racionalidade. Então, o que eu acabei de falar sobre a questão do que eu peço para os meus designers, né? Então, usamos azul porque testes mostram 15% mais conversão que o verde com o nosso público e etc, etc. Então, decisão com base em um racional mata a opinião baseada em gosto, né? Cria um manifesto do design, né? Então, princípios não negociáveis
do produto, né? Então, simplicidade acima de features, acessibilidade first, mobile first. Então, a opinião que quebra princípio, qualquer opinião que quebra esse princípio que está no seu manifesto, chame ele da forma que você quiser, é automaticamente rejeitada, né? Sexta estratégia, limite as rodadas de feedback. Então, uma rodada de comentários, uma de sessão de síntese e a terceira de decisão final, digamos assim. Então, porque feedback infinito ela normalmente gera uma paralisia e o velho design por comitê, né? Então, isso por si só gera aquela enquete popular que eu comentei lá no início, que acaba puxando um lado medíocre das coisas, isso é muito ruim. 7, eduque stakeholders sobre custo de mudanças. Então, sei lá, alterar a interface agora atrasa o lançamento em 2 semanas e pode confundir usuários que já testaram, né? Então, torne essas consequências visíveis, isso é importante para o processo, né? Enfim, quantas decisões de UX no seu produto foram tomadas por quem realmente entende do assunto versus quantas foram tomadas por quem tem uma voz mais alta na sala, né? Eu acho que vocês precisam refletir sobre isso. É bem interessante que essa reflexão aconteça para que você possa repensar o seu processo, a sua abordagem em sessões que envolvam decisões de design, né? Então, porque se você permitir que design seja decidido por voto popular, você vai ter um produto que parece com Fox Group, né? Incoerente, confuso, tentando agradar todo mundo, né? É uma crítica velada ao Fox Group, mas tudo bem. E produtos que tentam agradar todo mundo não agradam ninguém profundamente, né? Então, na realidade, para finalizar, design não é uma questão de gosto, né? É uma questão de resultado. E resultado não se vota, se mede, né? Acho que é isso, eu queria deixar vocês com essa reflexão final. Eu acho que é fato que essas situações acontecem no nosso dia a dia e é super importante que vocês interiorizem essa questão de que qualquer decisão em produto deve ser baseada em dados, ok? Por hoje é só. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau!